Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Esse tema vai pegar todo mundo, hein? Bebidas alcoólicas. Só alegria? Aí você vai ter uma reflexão sobre isso, né? Porque a gente vê essas propagandas, né? Todo mundo feliz. Será que é isso? Será que estão contando a história completa? Eu acho que não, mas vamos lá. Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista internacional, já trabalhei em Nova York, em Lisboa, São Paulo e outras cidades, e sou psicólogo também, e diria para você assim, especializado em transdisciplinaridade. Eu estudo várias disciplinas muito interessantes, né? E agora a minha tese foi sobre transdisciplinaridade. O que é isso, André? Transdisciplinaridade é o estudo de várias disciplinas. Então, por isso que eu consigo falar de vários assuntos, né? Vários temas. Bom, vamos lá. Bebidas alcoólicas, só alegria? Aí você assiste uma propaganda, né, de cerveja, todo mundo alegre, etc. E você pensa, bom, será que é só alegria? Não tem nenhum problema? Tem. E vamos ver lá para a resposta. A impressão que fica das bebidas alcoólicas é que elas só trazem alegria, prazer e bem-estar. Não é essa? Então, seus amigos, vão tomar uma cerveja, vamos beber um pouquinho e tal, aquela coisa. Bom, de fato, quando estamos em uma festa ou com os amigos, nós podemos beber socialmente, nós temos esse direito. Mas ninguém sabe o que é beber socialmente, ou poucas pessoas sabem o que é beber socialmente, poucas pessoas sabem. Então, aí você exagera, e aí você vai ter seus probleminhas, né? Qual que é o critério de beber socialmente? Como poucas pessoas sabem qual é o critério, você pode ouvir o seguinte comentário, né? Ou vários comentários assim. Não, eu só bebi hoje 5 latinhas de cerveja. Não, eu bebi hoje 3 garrafas daquelas grandes cerveja, né? 3 litrões, né? Litrões, né? Tudo bem, eu bebo toda noite uma garrafa de vinho, que mal tem? Chego em casa cansado, estressado, gosto de vinho, uma garrafa por noite, não tem problema. Meu esquenta, né? O esquenta, sabe? Antes de você realmente beber para valer, é meia garrafa de vodka. Então, fica todo mundo dando vários palpites e tudo mais. Mas o que é beber socialmente? Qual é o limite? E os limites são para cada bebida de um jeito, não é verdade? Depende do teor alcoólico. Olha aí, a dica legal. Então, qual é o limite? O limite é uma regra de 3. Talvez você não consiga chegar nessa regra de 3 imediatamente, mas pensa nessa regra de 3, que esse é o limite do beber socialmente. Então, 3 dias. 3 dias por semana, no máximo. Porque se você bebe todo dia, você já está com alcoolismo. Não, mas eu tenho hábito lá dos espanhóis, portugueses, europeus, etc., de beber todo dia. Tá bom, mas aí é o mínimo, mas não evite todo dia. Porque aí cria uma dependência química. O que é dependência química? Você toma sempre uma substância, seu organismo começa a pedir essa substância. E o álcool, por vários motivos, ele começa também a pedir. Ele já começa a metabolizar essa substância de várias formas. Então, toma cuidado, 3 vezes no máximo por semana. Em 3 horas diferentes. Em 3 horas diferentes. Então, 3 vezes por semana em 3 horas diferentes. Quanto? Se for uma bebida com teor alcoólico grande, um destilado, um uísque, uma pinga, né? E outras bebidas, um aguardente, né? De arroz, de cana, etc. Mas é uma bebida de grande teor alcoólico, vodka e tudo mais, é o seguinte, é uma dose a cada hora. São 3 horas, uma dose por hora.
E dose de 2 dedinhos, né? Não 2 dedos assim, 2 dedinhos assim. Tá. E se é cerveja? Ué, uma latinha por hora. Uma latinha por hora. E se for, por exemplo, vinho? Uma taça por hora. Então, a regra de 3 vezes por semana, em 3 horas diferentes. Então, 3 doses ou latas ou taças por hora. Depende da graduação alcoólica, evidentemente, né? Se a bebida é mais forte, você tem que tomar menos. Isso é beber socialmente. Então, eu não bebo assim. Tá bom. Mas faz o seguinte, aproxima desse critério, porque aí você está no limite de beber socialmente. Passou desse limite, você pode ter problemas, que daqui a pouco eu vou falar sobre os problemas ou prejuízos. Antes, eu só vou dar algumas dicas para você. Você que quer fazer uma psicoterapia, que já percebeu que, por exemplo, está bebendo por causa de depressão, de mal-estar, de angústia. Então você está toda hora bebendo por causa disso. Tá bom. Então vai trabalhar com a sua depressão, com a sua angústia, com o seu mal-estar. E o principal é uma psicoterapia. Então eu recomendo o trabalho da doutora Rosana Kepp, minha esposa. E entre em contato por WhatsApp ou SMS no 971 91 7232. 971 91 7232. E quero também falar do seguinte, então eu estou falando das substâncias, porque eu vou começar no ano que vem, pela Faculdade Trilógica, um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. Se você quiser mais informações sobre esse curso, vai começar em março do ano que vem, é uma formação, então vale muito a pena você fazer, é um trabalho profissionalizante. Olha, o contato é o 3032 4105. 3032 4105. E eu estou fazendo todas as semanas na Consciência Cósmica, nas quintas-feiras à noite, quintas-feiras das 8 às 10, na Consciência Cósmica, uma série de apresentações. Então, nós vamos falar na semana que vem da seguinte apresentação. Jung e as experiências multidimensionais. O que é isso? Então, experiência multidimensional é aquela que você vai além da própria dimensão, você atinge outras dimensões. E Jung teve essas experiências, né? Então, nós vamos comentar sobre o livro vermelho, sobre as experiências que Jung teve, experiências multidimensionais. E vamos explicar também o que é isso, né? Então, são experiências que você vai para outras dimensões. E aí você ficou interessado? Então você vai fazer o seguinte, entre em contato com a Consciência Cósmica no 32877022. 32877022. Vamos voltar para o nosso tema. Bom, o tema de hoje é bebidas alcoólicas, só alegria? Bom, e eu falei dos limites, o que é beber socialmente. Passou disso, você pode ter problemas. E aí nós vamos ver quais são esses problemas. Ou problemas, ou chamados prejuízos, né? Prejuízos para a tua vida. Porque é o seguinte, a sociedade toda no começo te estimula. É legal, cara. Você fica alegre. Olha, eu nunca te vi rir tanto. Então, a sociedade no começo te incentiva. Depois, quando você passa dos limites, as pessoas não te aguentam. Começa pela família. É claro. Né? Sua esposa, ou ao contrário, seu marido, né? Ou os filhos, ninguém te aguenta depois que passa desse limite, porque você chega alterado ou alterada na sua casa. Então isso é o abuso de álcool ou a intoxicação, né? Então passou desse limite, você começa a ter problemas, porque as pessoas começam a te evitar. Poxa, mas esse cara apareceu bêbado. Poxa, essa pessoa toda hora está bebendo demais. Então, primeiro prejuízo, passou do limite, abusou, né, intoxicou, teve problemas, né, vomita, aquela coisa toda linda, né, que é outro lado do só alegria, né? É bonito vomitar no meio da rua, é bonito andar trançando perna no meio da rua, é bonito pegar um carro e ter um acidente grave.
Tudo isso é o lado que não é tão bonito. E fora isso, se você bebe toda hora, você vai criar uma dependência química. Seu organismo vai começar a pedir e vai precisar de doses cada vez maiores. E aí? Aí tua vida vai pro beleléu, tá? Em poucas palavras, em palavras mais populares. Por quê? Você consegue trabalhar se bebe toda hora? Não, você não vai ter concentração no trabalho, sua produtividade diminui, você vai ser mandado embora. Porque as pessoas vão dizer, pô, o cara não para de beber, tá toda hora bêbado aí e tal, ou a cara tá assim nesse estado. Então, algumas empresas mais conscientes vão recomendar um tratamento. Outras empresas vão mandar embora e ponto final, não vão nem pensar no assunto. Então você vai ter dificuldade para trabalhar, você vai ter dificuldade para estudar, não tem concentração. Então o álcool dificulta uma série de funções mentais. Não, André, eu fico mais inteligente quando bebo. Olha, o álcool é o seguinte, ele vai te dar uma estimulação logo a princípio. Aí fica alegre, contando piada. Só que ele é depressor, a médio e longo prazo te leva lá para baixo. Então, você tem um efeito imediatamente euforizante, você entra em mania, e depois vai lá para baixo. É quando a pessoa chora, entra em depressão, fica parada, olhando para o nada, né? O tipo que se autodenomina muitas vezes de saco de batata. Quer dizer, você joga aí, fica no canto, sem pensar nada, sem falar nada, olhando para o vazio. Então é o seguinte, você pode entrar num processo de dependência química. E aí todas aquelas pessoas que falaram, não, bebe aí que você fica engraçado, a gente gosta, etc., começam a te evitar. Aquelas mesmas pessoas que diziam assim, não, mas que legal, bebe mesmo, começam a te evitar. Aí você fala, poxa, eu estou com problemas, quem vai te ouvir? Ah, mas você me incentivou. Ah, problema teu. Você bebeu porque você quis. Então, no começo é só alegria, só coisa legal. Depois você começa a ter determinados problemas, tá? Todo mundo que bebe tem problema? Não. Tem gente que consegue beber socialmente. Então, essa pessoa não vai ter problema. Bebe só um pouquinho, numa festa, de vez em quando, não vai ter problema. Mas a gente nunca sabe como a pessoa vai desenvolver esse hábito. De repente ela tem uma dependência química. E uma pessoa especificamente começa a beber demais. E olha, hoje está aumentando muitos casos. Sabe quais casos? Pessoa que tem depressão. Aí a pessoa está na baixa, está na depressão, está se sentindo angustiada, está se culpando, está achando que a vida não vale a pena, uma série de coisas. Ah, eu quero esquecer tudo isso, só bebendo uma para esquecer tudo isso. Ah, eu tenho muito problema no trabalho, só bebendo uma para esquecer tudo isso. Aí começa a participar de happy hour, né? Escuta, cara, felicidade é só com bebida? Você não consegue ficar feliz sem bebida? Isso era uma coisa que tinha muito nos Estados Unidos, isso não tinha tanto no Brasil. Para muitos americanos, felicidade é só bebendo. Festa é sinônimo de bebida. Então já tem, por exemplo, na casa, um local que tem bebidas e vai servindo para as pessoas. Isso não tinha tanto no Brasil, passou a ter. Então festa, só é festa se tem bebida, em quantidade. Ah, a festa foi boa, bebemos pra caramba. Poxa, cara, alegria é beber? É a mesma coisa? Raciocina, porque olha, quem vai se prejudicar com isso é você. Não são os outros, é você que vai se prejudicar. Então você vai ficar dependente químico, você vai beber cada vez mais, você vai ter problemas seríssimos na sua vida por causa da bebida. E aí, todas aquelas pessoas que se incentivaram, sabe o que acontece com elas? Elas somem, vazam. Todo mundo vaza e deixa você com problema. E aí é um problema sério, porque sua família não vai querer mais você, não vai te aceitar tão bem, vamos dizer assim. Tem família que segura a onda, segura a barra, te leva para tratamento, mas você muitas vezes resiste, né? Então, por exemplo, aquela cantora, né, Amy Winehouse, ela fez uma música sobre o rehab, que tem no, no, no. Essa música é o seguinte, ela dizendo não ao tratamento. Olha o que deu. Morreu jovem,
bebia demais, fisicamente entrou em decadência. Então não é só alegria, tem um outro lado. Então, para ser só alegria, você precisa aprender o seguinte: aprender a beber socialmente. Então vai numa festa, tudo bem, bebe um pouquinho. Sai com os amigos, tudo bem, bebe um pouquinho, mas dentro daquela regra de 3 que eu passei. 3 dias no máximo, 3 horas, 3 doses ou taças ou latinhas. Ponto. Fica nisso. Conversa com as pessoas. Isso é o que o seu organismo consegue metabolizar. Mais que isso, o seu organismo não metaboliza, fica na corrente sanguínea, dá problemas físicos, sim. Ataca primeiro o pâncreas, pancreatite. Para atacar o fígado demora bastante. Por quê? Porque o fígado é um órgão muito resistente. Para ter cirrose hepática por causa de álcool, o cara bebeu muito. Então primeiro ataca o pâncreas, né, que é obrigado a digerir. Então o pâncreas tem que jogar muita insulina para digerir essa quantidade de álcool que você está bebendo. Então vai dar diabetes? Claro. Pode dar pancreatite? Claro. Esse é o começo do problema. Depois pode virar uma cirrose hepática e aí o drama é ainda maior. Então vamos ver que não é só alegria, tem os seus problemas também. Bom, aí você percebe que tem depressão, ansiedade, angústia. A melhor coisa num primeiro momento é buscar uma psicoterapia. E aí você pode entrar em contato com a doutora Rosana Kepp no 97191-7232. 97191-7232. E prefira por WhatsApp ou SMS. E aí vamos falar de um assunto assim bem sério. Você quer trabalhar com dependentes químicos? Você quer ser um terapeuta para cuidar de dependentes químicos? Então você pode fazer a formação de terapeutas para dependentes químicos na Faculdade Trilógica. Começamos em março do ano que vem. Se interessou, achou interessante, quer mais informações? Entre em contato pelo 3032 4105. 3032 4105. E eu também faço palestras todas as semanas lá na Consciência Cósmica. E vamos pegar um assunto muito interessante nessa próxima quinta-feira, que é o seguinte: é sobre as experiências multidimensionais de Jung. Jung e as experiências multidimensionais. Então vale muito a pena, porque é um tema muito interessante e você vai aprender a fazer experiências multidimensionais sem precisar usar nenhuma substância, tá bom? Só pela mente. Olha que interessante. E aí você entra em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. Bom, então vamos concluir o nosso tema. Então, falamos de bebidas alcoólicas. Só alegria é pergunta? Não, é claro que não. Então você precisa aprender a beber socialmente para não ter problemas, tá? Então beba socialmente, não passe de um determinado limite. Então falamos de limites, falamos de prejuízos, agora vamos falar de tratamentos. Quando o caso é muito grave, precisa ter um tratamento, muitas vezes de internação. Então a pessoa tem um alcoolismo grave, então ela vai precisar fazer uma internação. Eu sempre falo para vocês, né, do Dr. João Cunha Bueno, que faz um trabalho muito bom em Bragança Paulista, faz um tratamento muito interessante, né, faz uma internação, a pessoa passa por uma internação e o tratamento é muito interessante, é muito eficaz. Bom, agora, procure também outras clínicas, né? Existem clínicas até que fazem um tratamento gratuito. Então, no caso grave, a pessoa precisa de internação? Sim. Existem várias clínicas de internação. Ok. Casos que não são tão graves, né, e que a pessoa pode administrar, aí sim vai fazer uma psicoterapia para verificar qual que é a origem, qual que é o início do problema. Mas aí você não pode ir numa sessão alcoolizado, né? Aí não dá certo, porque você não vai ter capacidade de reflexão, de concentração. Então,
É para fazer um tratamento que você vai aprender a beber socialmente, você vai aprender a chegar nos seus limites e tudo mais, e vai trabalhar com depressão, ansiedade, angústia, uma série de problemas, né, mais profundos, né, problemas psicológicos mais profundos, né, e isso é muito importante. Então, aí eu diria para você o seguinte, né, então, os tratamentos, então, muitas vezes precisa de um tratamento numa clínica de reabilitação, os famosos rehab, né? Ou, então, no caso mais graves, ou então, se é caso ambulatorial, se é caso em que a pessoa pode fazer o tratamento, então realmente existem tratamentos médicos, tratamentos psicanalíticos, psicológicos, muito interessantes. E aí você precisa procurar um tratamento. Quando passa de determinado limite, quando tem determinados prejuízos sociais. E isso é muito importante, porque a questão não é essa, parar de beber, ou nunca mais vai poder beber um vinho, né? Nunca mais vai poder beber uma champanhe, uma cerveja, não é isso. É aprender a beber socialmente, dentro de determinados limites, né? Algumas pessoas realmente precisam parar, né? Pessoas que perdem o controle quando bebem e tudo mais. Então, aí sim, temos também alcoólicos anônimos, tem muitos tratamentos. Mas essa pessoa precisa perceber que tem um problema para buscar o tratamento. E ao buscar o tratamento, essa pessoa pode ter resultados muito bons, mas precisa perceber que tem um problema e que está escapando dos limites razoáveis, tá bom? Para voltar para os limites razoáveis, para ser só alegria, né? Então, vamos deixar só alegria. Bebe um pouquinho só, não bebe muito não, bebe um pouquinho, tal, participa de uma festa. Ponto final, assunto encerrado, resolvido. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.